Há pouco tempo aqui em A Força do Agro falamos sobre um concurso das melhores padarias de São Paulo. Hoje o destaque fica para os melhores queijos do mundo, o World Cheese Awards. Uma premiação muito importante no meio onde o Brasil e seus queijos paranaenses foram muito bem representados com 3 vitórias. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Caroline Marques da Silva, coordenadora estadual de agroindústria do IDR Paraná. É um prazer recebê-la, Caroline. Muito obrigada, o prazer é meu em poder ter esse espaço aqui para falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Paraná conquista o mundo de queijos finos, com 3 produtos levando medalhas de prata e bronze no maior concurso de queijos do mundo, o World Cheese Awards 2025. Caroline, o que representa para o Paraná superar produtos de mais de 50 países no maior concurso de queijos do mundo? Representa, acima de tudo, o reconhecimento. Nós apostamos muito na qualidade dos nossos produtos, nós temos ciência da diversidade e da riqueza que nós temos, mas o paranaense, o público consumidor ainda não tinha essa visibilidade. Então, nós temos usado muitos concursos, a participação em vários concursos, como ferramenta para fazer a divulgação desse produto nosso que é tão rico e cheio de história também, né? Não só de sabor. E sim, esses eventos são importantes para divulgar realmente, porque a gente sabe que o Paraná é um estado tão rico no agro, né? O segundo estado mais rico na agricultura, e eu acho que poucas pessoas sabiam da riqueza também dos queijos. E é lá na cidade de Toledo que estão principalmente esses queijos premiados? Toledo é realmente uma referência para a gente por conta da pesquisa que o Bioparque tem liderado ali na região e como eles têm envolvido os produtores locais também na criação de um ecossistema, na verdade, né? Eles têm apostado muito nisso, mas nós também temos outras 2 regiões que têm destacado, que são as regiões do Sudoeste, com o queijo colonial, que inclusive recebeu o reconhecimento do IG recentemente, e o Norte Pioneiro, que tradicionalmente não é uma região que tem a vocação de produção de leite, mas que de lá também tem saído queijos muito interessantes. Receber a notícia da conquista das medalhas, com certeza, é muito gratificante, é missão cumprida, saber que é o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito. Com certeza, é uma jornada que já começou há muitos anos, né? Desde antes da pandemia a gente já tem, então vamos pensar aí, pandemia a gente fala, parece que foi ontem, né? Mas a gente tem aí uma jornada já de quase 10 anos falando sobre qualidade de leite para a produção de queijo e produção de queijo artesanal no nosso estado. Então, finalmente chegar nesses lugares e receber medalhas, realmente é uma sensação de dever cumprido. Bom, né, trazer essa boa notícia, principalmente nesse momento que os produtores de leite enfrentam essa crise aí, né, do leite com a importação do leite em pó. Agora teve umas mudanças aí, mas a gente sabe que tem sido uns anos tão difíceis, né, para quem produz leite. Paraná é um grande produtor também. O que é o projeto Bioparque? É uma parceria que vocês têm? O que é? Você pode falar um pouquinho para nós? Sim, o Bioparque ele é uma iniciativa privada, dos mesmos empreendedores da farmacêutica Prate e Dona Duzi. Então, eles estudando o ambiente, o local onde eles estavam, e dentro dessa linha onde eles estavam, de inovação e de questões de biomedicina, eles sentiram que havia ali uma oportunidade muito grande na região de Toledo de desenvolver ainda mais essas temáticas e de instalar um parque tecnológico. E ali eles criaram um ecossistema com formação de profissionais, desenvolvimento de tecnologias e incubadora de indústrias, todos voltados para essa parte de biotecnologia, para que eles pudessem ali somar esforços de qualificar essa mão de obra e também de atrair mais investimentos, né? Então, a partir dessa iniciativa
privada, dessa iniciativa pessoal, é que outros parceiros foram agregando na proposta. Então, hoje nós podemos contar com o Bioparque aqui, o IDR Paraná, que é uma iniciativa do governo, né? Nós somos uma autarquia do governo, então nós somos um órgão totalmente público, mas trabalhamos ali de mãos dadas com o Bioparque e tem funcionado muito. A gente está caminhando junto, assim, passo a passo. Parcerias são importantes, né? Público, privado, né? Aí tem Estado, tem prefeitura também, que faz parte aí, a federação. Quantos produtores mais ou menos participam aí? Você sabe mais ou menos? Na produção de queijo, nós temos um pouquinho mais de 30 produtores envolvidos, porque o Bioparque, como ele está lotado em Toledo, ele tem uma ação bem regional. São os produtores ali do oeste mesmo, que ele está assistindo diretamente. Nesse sentido, nós temos uma cooperação técnica com o IDR Paraná, então nós trabalhamos a parte de qualidade do leite, o leite lá na propriedade, e o Bioparque trabalha mais a parte de transferência de tecnologia para a produção de queijo e da assistência em toda a parte de rotulagem, regularização, Mas o IDR Paraná trabalha mais de 300 queijarias no estado todo. Certeza, projetos como esse acabam transformando o leite dos pequenos produtores em produtos de alto valor, né? Você acaba agregando valor. Sim, você comentava agora há pouquinho sobre a crise do leite, né, sobre a situação que nós temos enfrentado atualmente com relação à produção do leite. E no IDR Paraná nós temos essa certeza já de muito anterior a esse momento que nós estamos vivendo, de que para o pequeno o processamento permite a agregação de valor e a sustentabilidade do negócio. Dá uma alternativa de escape dele, desses ambientes e dessas situações, porque ele é mais vulnerável, né? Ele depende mais do capital ali disponível, da renda exclusivamente daquela atividade. Então, quando o pequeno produtor pega essa matéria-prima, processa e vende, ele aumenta o seu lucro, aumenta a geração de renda, e quando você transforma esse leite em queijo, você tem ali uma flexibilidade em venda, né? Eu não preciso vender hoje meu queijo, eu posso vender esse queijo daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, e isso permite que eu escape aí de algumas situações do mercado. Ô Caroline, e vocês levaram medalha de prata, bronze, agora teve um queijo aí, o Abapuru, que quase levou medalha de ouro. Deve ser aí um queijo bem conhecido na região, deve ter alguns diferenciais. Na verdade, esses queijos, eles têm, alguns às vezes eles não estão em linha comercial ainda, né? Eles vão para os concursos justamente para validar ele, porque eles são queijos bem diferentes, né? Com adição de sabores mais cítricos, com mistura de ingredientes, com ervas, com frutas. Então, antes dele ir para o mercado, o queijo é validado num concurso como esse. Se os jurados dão boas notas e fazem boas críticas, aí eles vêm para a linha comercial, aí eles vão ficar conhecidos na região. Mas já vem com essa chancela, né? O consumidor, quando vê um queijo com um adesivinho lá que diz que ele foi premiado em um concurso, ele tem mais curiosidade, ele fica mais disposto a provar. Um queijo que é inspirado na França, o Saint Marcelin, mas com um toque local, né? Isso que é interessante. E o que esse queijo tem de tão especial? Esse também acredito que não esteja comercializado ainda, não seja comercializado. Não, ainda não está. Quem desenvolveu esse queijo foi o pessoal do laboratório do Bioparque, principalmente o Kennedy, que é um queijeiro muito especial, desenvolve muito a parte de pesquisa de queijos. E eu não sei qual que é o segredo do Saint Marcelin, eu não sei te dizer, mas eles têm realmente sempre essa visão. Como ele é um projeto lá de Toledo, eles têm essa visão de trazer muito o terroir da região. Em todos os queijos que eles desenvolvem, alguma coisinha da região eles vão colocar, alguma característica que traga muito isso do Oeste e do Paraná. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca.
Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Ô Caroline, como o reconhecimento do concurso ele fortalece o turismo, a economia local? Realmente o concurso ele atrai olhares para uma coisa que antes estava invisibilizada. Vamos começar do nível estadual. Nós fizemos a primeira edição do Prêmio Queijos do Paraná em 2023. Nós tínhamos a expectativa de ter cerca de 100 queijos participando, 100 queijos concorrendo. Nós tivemos 300 queijos participando a nível estadual. Então, nem nós que trabalhamos diretamente com isso, tínhamos ainda a percepção da diversidade do que a gente tinha aqui no estado. Então, quando a gente consegue trazer um concurso estadual com 300 queijos na primeira edição, quase 600 agora na edição de 2025. Depois a gente vai para um concurso a nível nacional, como o Prêmio Queijo Brasil, e aí a gente fica em segundo lugar nacional, fica ali par e passo com Minas Gerais, que quando a gente fala de queijo, todo mundo cita Minas como referência. E aí a gente fica com um resultado muito próximo dele. Isso já diz, olha, o queijo paranaense realmente tem qualidade, é muito bom, ele tem um sabor diferenciado, ele tem condição de competir com esse queijo de Minas, né? E aí a gente vai para um concurso internacional, e que a gente tem ainda mais a tradição queijeira na Europa, né? Da Itália, da França. E o queijo brasileiro recebe uma medalha, isso é um sucesso absoluto. Então isso dá muita credibilidade para o que os nossos produtores têm feito, para o trabalho deles, e aí abre as portas para eles receberem, né? Nas suas propriedades ou em pequenos empórios aí espalhados pelo estado, para que as pessoas venham degustar. E o que é mais comum? Que na propriedade queijeira, lá onde eu já estou ofertando esse queijo, eu oferte uma experiência turística atrelada, porque um promove o outro. O queijo promove o turismo e o turismo abre as portas da comercialização desses produtos. Então, a integração é muito especial e também acaba elevando o valor que as pessoas gastam na propriedade, né? Se eu vou lá para comprar um queijo que eu não conheço, só para comprar um queijinho, eu vou acabar comprando o que eu já degusto no meu dia a dia, o que já faz parte da minha rotina. Quando eu tenho uma experiência turística e que eu acabo tendo nessa experiência inserida ali uma questão que eu posso ver como os outros queijos são produzidos, aprender mais sobre ele, aprender mais sobre o trabalho do queijeiro, né? Eu consigo dar visibilidade para tudo isso, então eu me abro para essa experiência, e outra, eu fico mais disposto a remunerar melhor o queijo que eu estou consumindo.
né? Porque o público não tem ideia do trabalho que é fazer queijo, de quanto tempo isso leva, né? Tem queijos que ficam anos em maturação. Então, quando eu vejo o queijo lá só no mercado com uma etiquetinha de preço, talvez eu ache que é caro. Mas quando eu consigo visitar a propriedade, ter essa experiência turística, aí eu entendo por que aquele queijo tem aquele valor. Você paga pela experiência, né? Pela vivência. E é uma economia circular, uma coisa está ligada à outra, esse é o agro e acaba gerando emprego, renda, movimentando toda a economia, desenvolvendo a cidade. O Caroline, o que você acha que falta para o consumidor brasileiro conhecer mais os queijos do Paraná? Seria essa divulgação mesmo? É a primeira vez que vocês participam de um concurso internacional? Já tinha outros locais? Você falou do local, estadual, nacional, depois foi para o internacional. Vocês estão começando a participar desses concursos ou já tem uma participação há mais tempo? A participação ela vem aí de cerca de 10 anos, mas bem tímida, ela era bem tímida. Nós estamos avançando muito no conceito de queijo artesanal no Paraná. O máximo que a gente tinha antes era o queijo industrial e quando muito a gente falava do queijo colonial, né? E aí que a gente também precisa fazer um adendo, nem todo queijo colonial é artesanal, né? Então, a gente estava meio limitado nesses conceitos e o queijo autoral não era muito estimulado, assim, não tinha muita visibilidade aqui no Paraná. Quando eu falo queijo autoral, eu falo desses queijos que são os destaques do momento, com enzimas, com sabores diferenciados, com frutas, com flores, né? Nós conhecíamos os queijos mais tradicionais. Então, à medida que nós fomos tendo a possibilidade de levar o queijo para fora do país, que nós tivemos o conceito de artesanal um pouquinho mais reconhecido dentro do país primeiro e depois no estado, aí a gente foi crescendo nos concursos. Então, os últimos 10 anos têm sido muito significativos nessa trajetória e eu imagino que aí a gente vai nos próximos 3 a 5 anos ouvir falar muito mais dessa questão do queijo autoral e eles vão ganhar ainda mais espaço. O consumidor ainda não conhece, realmente não ouviu falar sobre, e quando a gente mostra, olha, 600 queijos diferentes, um diferente do outro no estado do Paraná, o pessoal fica abismado, que realmente não sabia que a gente produzia tudo isso. Então a gente precisa investir em comunicação, em divulgação, e o consumidor também precisa estar um pouquinho mais disponível, disposto a viver uma experiência nova, em experimentar ali um queijinho mofado, que às vezes ele tem receio, né? Olha aquele queijinho mofado, é muito comum que de primeira o consumidor diga, mas eu posso comer isso? Não vai me fazer mal comer um queijinho mofado? Eu tiro a casca, eu lavo o queijo, o que eu faço? Então a gente ainda tem muita informação para compartilhar, para que o consumidor se sinta à vontade de consumir, né? E a gente precisa que o consumidor tenha realmente essa curiosidade para ele consumir, e aí ele vai, quando ele degustar, vai se apaixonar, vai ver que é uma riqueza de sabores e que tem um queijo para cada momento. Então a gente vai ter aí uma diversidade de queijos também podendo ser explorados no nosso mercado. E esse é um diferencial do turismo rural, porque quando o consumidor ele está a passeio, ele está para conhecer, ele está mais disposto realmente, né, a experimentar coisas diferentes. Sim, e quando ele vai viver essa experiência do turismo, não vem só o produto, vem uma história junto, né? Então, contando de como aquele queijo surgiu, de qual foi a inspiração, se ele vem de uma inspiração europeia e foi só adaptado para a realidade local, ou se tem uma história pessoal junto, envolvida. E quando você vai ouvindo toda essa história, vai dando mais vontade de experimentar. E aí a pessoa também vai contando um pouquinho sobre o sabor, sobre o aroma, o que ele pode sentir, o que ele pode procurar naquele queijo. Então a experiência da degustação guiada realmente é muito superior a você simplesmente pegar aquele queijo e provar sozinho, né? Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas,
dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Você falou do queijo artesanal e colonial. Qual que é a diferença entre eles? Tá. O que caracteriza basicamente o queijo artesanal é que eles são feitos em pequena escala e com processos predominantemente manuais. Então, é mais comum que sejam pequenos produtores que façam os queijos artesanais, por essa característica de pequena escala, mas ele não, uma indústria grande, como uma cooperativa como a Vitimarsum, também pode ter uma linha de artesanal. Então, como a gente tinha o colonial muito na nossa
cabeça, na nossa cultura, atrelado ao queijo produzido lá no interior pelo agricultor, que satisfaz essa característica de pequena escala, então a gente dizia, o colonial é artesanal. Aí depois vem a questão de tecnificação, e eu consigo sim produzir um queijo colonial em grande escala, de uma maneira mais tecnificada. Então, aí a gente precisou fazer essa diferenciação. Então, tem queijo, nem todo queijo colonial é artesanal. E o artesanal é muito mais do que colonial. Eu tenho outros queijos diferentes. Eu tenho queijos de longa maturação, que o colonial ele fica 20, 40 dias, né? Tem queijos de longa maturação, de 1 ano, 3 anos, tem queijos condimentados, queijos com flores, queijos com frutas, queijos recheados. Então, o artesanal é muito plural, né? E o colonial é um dos queijos que podem ser artesanais, produzidos de maneira artesanal. O artesanal, ele diz com relação à técnica de fabricação, não com relação ao tipo de queijo. O trabalho do produtor é um trabalho de formiguinha, um trabalho de paciência, né? Porque ele também corre o risco, às vezes, de perder a produção, né? Você falou aqui, às vezes tem tempo de maturação, pode dar alguma coisa errada no caminho e ele corre esse risco. E ele tem que esperar o produto ficar no ponto para ele realmente colocar à venda. Não é uma coisa, vamos produzir e já colocar no mercado. Ele realmente tem um período ali de acompanhamento, e esse é um dos diferenciais do trabalho do Bioparque e também do IDR Paraná, né? O que nós temos prezado é por segurança do alimento. Então, nesse aspecto, nesse viés, né, visando segurança, são necessárias muitas análises de qualidade ao longo do processamento, desde a produção da matéria-prima lá até o produto ficar disponível no mercado. Então, no momento da ordenha, já tem que ser feitas algumas análises para verificar a aptidão daquele leite. Quando o leite é recebido na queijaria, eu preciso fazer mais análises para atestar, para comprovar aquela qualidade. E aí, ao longo da maturação, outras análises devem ser feitas para verificar que o queijo realmente está indo para o caminho que deve, né? E aí existem se o leite é de qualidade, se o leite é bom, o meu risco de desenvolver alguma coisa que eu não quero naquele queijo é muito menor, eu tenho um ambiente mais controlado, né? Mas existem sim algumas questões que a gente precisa observar de controle de umidade, de controle de temperatura, né? Que se eu não fizer esse controle, eu realmente posso perder a produção. Os queijos do Paraná são exemplo de que não adianta só ser bom, tem que divulgar, senão o consumidor não consegue, não vai comprar. Caroline, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar um pouquinho mais sobre esse trabalho e sobre essa riqueza cultural que a gente tem, principalmente no viés da produção de queijo. É isso, a força do agro é o Brasil que dá certo. Então, a babosa ela é conhecida por seus benefícios para a pele, cabelo, mas também pode ser relacionada à cura emocional e até proteção. Doutora, quais os benefícios que a babosa traz para o cabelo, a pele? Quem nunca usou babosa no cabelo? Acho que todo mundo, né? Nossa, eu me lembro da infância, na casa da minha avó, que a minha tia pegava e cortava a babosa para extrair, né, o gel para poder usar. E a babosa é comprovada cientificamente na hidratação e regeneração da pele e do cabelo. Por ela ser altamente hidratante, ela ajuda a umectar a pele e ajuda na restauração. Isso protegendo também os fios do cabelo, da pele, comprovado. Tanto que existe um monte de cosméticos, né? Base de babosa, né? No mundo inteiro, isso que é o mais incrível, Joyce. Não é uma coisa regional, não. Tomou conta do planeta. No Egito Antigo, Val, ela era chamada de planta da imortalidade. Qual o motivo disso? Por uma qualidade maravilhosa que ela tem do quê? De restaurar a pele. Os egípcios, a gente sabe que é uma região desértica, o sol muito forte, os coitadinhos deviam sofrer muito por insolação, por problema de exposição ao raio solar. Naquela época não tinha coisa de raio V, isso, aquilo, tal, mas você precisava cuidar da pele. E as mulheres sempre foram mestras, né, em descobrir maneiras de preservar a beleza, de preservar a sedução. E a babosa sempre foi um auxílio, olha, daqueles. Não é à toa que no Egito era considerada da imortalidade, porque se você usava desde cedo, você ia ter uma pele de seda para o resto da vida.
Então, Paloma, ela é um hidratante natural, mas pode pegar a babosa, cortar, passar na pele? Não. Não. Tem uma regulamentação, né? No ideal não é que se faça isso em casa, a extração, porque a gente não sabe a dosagem, a fração toda correta e a gente acaba misturando a parte do gel e acaba contaminando, corre o risco de contaminação. Mas, sim, a babosa, ela é muito hidratante, ela é umectante, ela tem vitaminas e minerais. E por esse motivo, é como se ela agisse como uma esponjinha. Ela absorve toda a água e traz para dentro da célula, onde ela restaura, ela acalma, ela hidrata. E esse é o papel dela, fundamental. Bom, segredo de beleza de Cleópatra? Com certeza, não só de Cleópatra, mas como de Nefertiti, de Nefertari, de Hatshepsut, de todas as grandes rainhas egípcias. Por quê? Porque elas sabiam dessa qualidade maravilhosa de hidratação exatamente que a babosa permitia. E era muito interessante, porque isso daí não era apenas no uso do gel. O banho de babosa também, depois foi até usado pelas religiões afro-brasileiras como sendo um fator de muito auxílio para você manter a energia, manter a beleza e a vitalidade.